Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do sexto ano. E para começar, a gente vai rever, não é, as questões da atividade que vocês fizeram. Então, peguem um caderno para vocês conferirem as respostas. Vamos lá? Vejam, na primeira questão, né, o assunto ainda é fração, não é isso? Então, ele diz assim, o senhor Quintino está pintando o muro de sua casa. No primeiro dia, pintou 4 décimos do muro. No dia seguinte, 5 décimos. Então, para a gente compreender, a gente tem que fazer essa fração, não é isso? 4 décimos é 4 sobre 10, 5 décimos, 5 sobre 10. Aí ele quer saber que parte do muro pintou nesses 2 dias. Então, você vai somar essas frações. Então, percebam aí que eu fiz o muro, a ilustração, com as 10 repartições, não é? Não é décimos, então dividi isso em 10 partes. Se ele pintou 4 e no outro dia 5, então 4 mais 5, né? 9. E o denominador não está repetindo que é 10, então você repete. Então, ficou 9 décimos. E que parte do muro ainda falta pintar? Se pintou 9, falta uma parte, né? 1 décimo. Então, a fração representada é 1 décimo. Na segunda, um professor pediu a 2 alunos que efetuassem a adição. 2 quintos mais 3 décimos. Como o professor aceita o desenvolvimento incompleto da resposta, podemos afirmar que Silvia encontrou como resposta 7 décimos. Cláudio encontrou como resposta 14 sobre 20. Então, analisando as respostas deles, percebam, a gente tem uma soma aí de frações diferentes, não é isso? Então, a gente faz o quê? Faz o denominador, não é lá, faz o mínimo múltiplo comum e resolve a operaçãozinha. Nisso aí, os dois acertaram. Como assim? Veja, se você tira o mínimo múltiplo comum entre 5 e 10, é 10, porque 10 divide tanto 5 como 10, tá bom? Então, ali a fração já de Silvio embaixo do numerador está correta. Então, 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 2, 4, tá? E 4 mais 3, 7, então 7 décimos, ok? Já a Cláudia encontrou a resposta 14 sobre 20. É uma fração equivalente. Se eu multiplicar 7 vezes 2 e 10 vezes 2, dá a fração de Cláudio, que são iguais. Portanto, os dois acertaram. A terceira, a gente tem uma subtração de numeradores diferentes, não é isso? E aí, você faz o mesmo esquema. Faz o mínimo múltiplo comum de 7 e 9, que dá 63. Ou você pode fazer aquela cruzadinha que é multiplicar. 7 vezes 9, 63. Não é isso? E multiplica ali mesmo pelos extremos, né? Que aí dá 32 sobre 63, que a resposta é a letra D, tá? E a quarta, para calcular a soma das frações. São frações com denominadores iguais. Repete o denominador e soma. 2 mais 7, 9. 9 terços, né? 9 sobre 3. E a quinta. Para fazer um trabalho escolar, Gustavo usou 3 quintos de uma folha de cartolina. Então, a gente já representa ali 3 quintos. Enquanto sua irmã usou 1/4 da mesma folha para fazer seu trabalho. Que fração dessa folha os dois usaram juntos? Então, você vai fazer a operaçãozinha, que é, né, somar essas frações. Sendo que estão com denominadores diferentes, então você encontra o mínimo múltiplo comum entre eles, que de 5 e 4, que é 20, né, isso? E aí, você faz a operaçãozinha, que é 3 vezes 4, 12, 5 vezes 1, 5, né? Então, a gente tem 12 sobre 20, 5 sobre 20. Repete o denominador, que é 20, e soma 12 mais 5, 17. Então, tem 17 sobre 20. Logo, a resposta é a letra B, tá bom? E hoje, a gente vai começar com um novo assunto, certo? Que é igualdade. Porque quando a gente fala sobre igualdade, né? É a equivalência ali desse símbolo que vocês estão vendo aí, esses 2 tracinhos, a gente chama de igual. Quando a gente diz um número é igual a tal número, é como a gente estava falando da fração. Tal fração é igual a outra. Então, essa igualdade é representada por esse símbolo. E a gente vai ver isso
em relação do quê? Na aplicação de conhecimentos sobre operações numéricas e suas propriedades, e a aplicação do princípio aditivo e multiplicativo dessas igualdades, tá bom? Então, de início, a gente vai ver umas regrinhas das propriedades da adição, certo? Algumas regrinhas em relação às operações da soma. Temos a comutativa, que significa o quê? Sejam tais números A e B números reais qualquer, a propriedade comutativa da adição é a seguinte: A mais B é igual a B mais A. Como assim, professor? É números, né? Letras. Veja, vamos ver com um exemplo como é que essa propriedade nos mostra. 25 mais 36 é igual a 61. Ou 36 mais 25 é igual a 61. 69 mais 7 é igual a 76. 7 mais 69 é igual a 76. O que isso significa? Se a gente mudar a posição das parcelas na adição, o resultado não vai se alterar. O resultado vai ser o mesmo. A gente só muda o quê? As parcelas, tá? A ordem que elas estão, mas não muda o valor. Já na associativa, diz o seguinte: sejam A, B e C, 3 números, né? Números reais qualquer. Essa propriedade associativa da adição é a seguinte: entre parênteses, A mais B mais C. Vai ser igual ao quê? O A mais, entre parênteses, o B mais C. Vamos ver esse exemplo aqui, como a gente coloca eles nos parênteses. Eu tenho 24 mais 13 mais 7. Se a gente utilizar a propriedade da associativa, temos o seguinte: 24 mais 13 entre parênteses mais 7 é igual a 24 mais, entre parênteses, 13 mais 7. E como é que a gente pode resolver? Nas regras das operações, a gente resolve primeiro o que está em parênteses, para depois resolver a soma. Então, a gente vai resolver 24 mais 13, 37. E aí, repete o 7. E você faz a soma. 37 mais 7, 49. Na outra igualdade, né? Aí, a gente vai resolver o que está em parênteses, que é o 13 mais 7, que dá 20. 24 mais 20, 44. Percebam que o resultado dá o mesmo, porém, a maneira de resolver, você tem que observar o parênteses. O que está em parênteses, a gente resolve primeiro. E o elemento neutro da adição? O elemento neutro na adição é o zero. Ao realizar a soma de um número com o zero, o resultado sempre é o próprio número. Então, se eu tenho 356 mais zero, dá 356. O zero é um elemento neutro. 0 mais 9 é igual a 9. Então, toda vez que tiver uma adição com o zero, o resultado é o do valor do próprio número, tá bom? E aí, a gente tem as propriedades da multiplicação. Quais seriam? São quase as mesmas da adição. A comutativa, ela seja A e B números reais qualquer. A propriedade comutativa da multiplicação é a seguinte: A vezes B é igual a B vezes A. É aquilo, como se diz, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, aí, se eu mudar a ordem deles, não vai alterar o resultado. Se eu fizer 5 vezes 7 ou 7 vezes 5, vai dar 35. Alterei a ordem, porém, o resultado vai ser o mesmo. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4, 24. Então, aquela regrinha, se você sabe, por exemplo, você não sabe multiplicar 7 vezes 4, né? Mas aí você sabe multiplicar 4 vezes 7. É o mesmo resultado. Só vai mudar as parcelas na multiplicação. Associativa, né? Aí a gente diz a mesma coisa. Coloca entre parênteses o A vezes B vezes C, que é igual o A e entre parênteses dois outros números, B vezes C. Como assim? Vamos utilizar essa propriedade, né? Da associativa. Então, entre parênteses, resolve sempre que está entre parênteses. 3 vezes 5, 15. Depois, 15 vezes 2, 30. Na segunda igualdade, né? A gente resolve 5 vezes 2, 10. 10 aí, né? 3 vezes 10, 30. O resultado é igual. A gente tem a igualdade dessas operações. Só vai mudar a forma do que estamos resolvendo. Que aí, no caso, está resolvendo pela associativa.
Já o elemento neutro, lembram que eu falei que o elemento neutro na adição é o zero, né? Porque não altera o valor. No elemento neutro, na multiplicação, não pode ser o zero. Porque se for o zero, o resultado dá zero. Então, não vai alterar. E aí, o elemento neutro da multiplicação vai ser o 1. Por quê? Ao realizar a multiplicação de um número com 1, o resultado é o próprio número. 34 vezes 1, 34. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 100, 100. Certo? Não muda, vai ser o próprio número. Agora, se eu colocar 34 vezes 0, dá 0, não dá o próprio número. Por isso que o 0 não é elemento neutro da multiplicação. E sim o 1, tá bom? Além disso, a gente tem a distributiva, que na multiplicação a gente pode distribuir o produto, tá? Como assim? A vezes, entre o produto a soma, né? Que é B mais C. Que aí você pode tirar do parênteses e multiplicar A vezes B mais A vezes C. Como assim? Vamos ver o exemplo? Vejam aí, ó. Eu tenho 3 vezes, entre parênteses, 5 mais 4, igual. Aí, como é que eu posso fazer? Posso multiplicar. 3 vezes 5, né? Depois o sinal de mais, depois eu vou multiplicar o 3 por 4. 3 vezes 4, tá? E aí, você pode resolver das duas maneiras. Resolve o que está entre parênteses 5 mais 4, que é 9, e multiplica. 3 vezes 9, 27. Ou você pode parcelar, né? Colocar em parcelas. 3 vezes 5, 15. Mais 3 vezes 4, 12. 15 mais 12, 27. O resultado é o mesmo, porém a ordem, né, aí da distribuição dessas operações vai mudar. E agora a gente vai ver as propriedades da igualdade em relação à balança, equilíbrio, tá? Percebam aí que as crianças elas estão brincando, né, de cabo de guerra. Então, temos 3 em cada lado, e eles têm as mesma força, certo? É um equilíbrio. Então, ali, a gente tem uma igualdade. Agora, se eu colocasse mais uma criança, né? Aí, a gente não teria uma igualdade, porque seria 4 de um lado e 3 do outro. Como assim? Para a gente compreender, certo? A igualdade, a gente tem que observar como se fosse na balança. Então, aí, a gente tem a balança de 2 pratos, ok? De um lado e do outro. Aí, ó, a balançazinha. Nessa balança, ela está equilibrada. Por quê? A quantidade de cubos que tem em um prato é a mesma que tem na outra. Os cubos verdes e laranjas, eles têm massas iguais. Todos têm massas iguais. Apenas o que altera é a cor, tá? Então, se pegarmos essa balança e somarmos ou retirarmos cubos, o que vai acontecer? Veja. Na primeira balança, eu tenho o quê? 6 verdes mais 2 laranjas, não é isso? Na segunda, eu tenho 1 verde mais 7 laranjas. Então, essa está a minha expressão de igualdade. 7 mais 2 igual a 1 mais 7, né? Para que a balança continue em equilíbrio, o mesmo peso que colocamos em um lado deve ser colocado no outro. Então, para ela permanecer na igualdade, o que eu colocar de um lado, eu tenho que colocar no outro. Por exemplo, se eu acrescentei 3 cubos de laranjas, então, se eu acrescentei de um lado, eu vou acrescentar do outro para ficar a igualdade. Agora, se eu só acrescento em um lado, eu não tenho a balança em equilíbrio. Um lado vai pesar mais do que o outro. Então, aí eu vou ter o quê? 6 verde mais 2 laranjas que eu já tinha e acrescentei mais 3. Depois, do outro lado, eu tenho uma verde, tinha já 7 laranjas e acrescentei mais 3. Então, permaneceu aí a mesma quantidade de cada lado. E aí, a gente tem 2 princípios. O princípio aditivo da igualdade, tá? E o multiplicativo. Então, no aditivo, o que é que a gente pode fazer? Ou adiciona ou subtrai o mesmo número nos 2 membros de uma igualdade. E obtém-se a outra sentença, que ainda é uma igualdade. Então, observando essa balança que temos aí de peso, certo?
Ela está em equilíbrio, né? Pois a medida da massa dos dois pratos é igual. Então, ela está bem equilibrada aí. Porém, os pesos estão diferentes, né? Veja, aquele peso ali, que a gente vai representar como um cubozinho vermelho, a gente não sabe o seu valor. Só sabemos que tem 3 quilos, né? Já na outra, tá com 5 quilos, 2 quilos e de 1 quilo peso, né? E como é que a gente pode expressar isso numa expressão? Vejam, coloquei ali como se fosse um cubinho, né? A medida da massa, a caixa vermelha, mais 3 quilos, não é isso? Sinal de igualdade, né? Que é uma balança. Então, de um lado, tá igual ao outro. Nesse outro lado, eu tenho 5 mais 2 e mais 1. O primeiro lado, eu chamo de primeiro membro. O segundo lado, chamo de segundo membro. Então, sempre vocês vão ver que eu vou falar primeiro membro, segundo membro. Então, vocês têm que ter essa ideia, tá bom? Então, aí a gente fez a expressão. E a gente quer descobrir quanto é que vale essa caixinha vermelha. Quanto é que pesa? Se de um lado eu tenho um valor e no outro ainda está faltando um peso, né? Como é que a gente pode resolver? Vejam. Para determinar a massa da caixa vermelha, a gente retira 3 quilos de cada um dos pratos. Então, a gente faz a subtração, tanto de um lado como do outro. Então, se eu tinha mais 3, eu acrescento menos 3, igual a 5 mais 2 mais 1 e menos 3. Eu vou retirar 3 quilos de ambos para eu saber qual é o valor dessa caixinha. Então, se de um lado eu tirei 3 e tinha 3, né? Ficou só a caixinha. Já do outro, eu tirei o 2 quilos e 1 quilo, né? Para retirar o 3. Sobrou 5. Então, essa caixinha vermelha vale 5. Logo, esse peso aí é de 5 quilos. E aí, a gente descobriu quanto é que vale para ficar em equilíbrio ambos. Vejam, se eu substituir ali no vermelho por 5, fica 5 mais 3, 8, né? E na outra eu tenho uma soma de 5 mais 2 mais 1, que também é 8. 8 é igual a 8. A balança está em equilíbrio. Já no princípio multiplicativo da igualdade, ou a gente multiplica ou a gente divide, tá? Por um mesmo número diferente de zero. Os dois membros de uma igualdade obtém-se uma nova sentença que ainda é uma igualdade. Veja, observem essa balança aí, que você está em equilíbrio, também está em equilíbrio. Nelas, as caixas de mesma cor possuem a mesma medida da massa. Então, aí a gente tem um peso com a mesma medida, que é de 3 quilos. E as caixas azuis, né, que a gente está indicando pelo cubozinho, elas, a gente vai descobrir quanto é. Como é que eu sei? Coloca lá, substitui, né, na expressão pelo quadradinho azul, né, mais o outro, que eu tenho 2, né, isso? Sinal de igualdade. E eu vou colocar os pesos que eu tenho os valores, que é 3 mais 3 mais 3, mais 3, que dá o quê? 12. Vejam, se é duas caixas, é o quê? Se é uma e eu aumento mais uma, é o dobro. Então, eu posso colocar essa expressão como 2 vezes esse valorzinho, certo? Esse cubozinho, tá? Porque 2 vezes ele dá a mesma coisa dele, mais ele, né? A caixa mais a outra caixa, que é igual a 12. E aí, como é que a gente pode fazer? Para ficar só uma e eu saber o valor, quanto é que vale essa, né? Eu faço a seguinte expressão. A gente parou em 2 vezes esse quadrado, não é isso? Eu posso dividir ambos por 2, tá? Os dois lados eu posso dividir para ficar um quadradinho. Então, se eu divido 2 por 2, dá 1, sobra-me esse peso, né? E o outro não é 12? Dividido por 2, 6. Eu tiro a metade. Se eu tirei a metade de uma balança, eu tiro a metade da outra para ficar a igualdade. Que aí, cada umzinho desse cubo, né, vale 6. Cada caixinha dessa vale 6 quilos. E aí, eu tenho a expressão, ok? Então, vamos aí fazer uma prática em relação a um probleminha, se a gente tiver, como é que a gente pode expressar isso numa igualdade.
Veja, subtraio 16 da idade de Lúcio e obtive 2. Qual é a idade de Lúcio? A idade de Lúcio, a gente vai dizer que é uma estrela, tá? Vai representar ela por uma estrelinha. Então, se é subtrair, eu estou fazendo uma conta de menos. Então, eu coloco o tracinho de menos 16. E obteve 2. Se obteve 2, é o resultado. Se é o resultado, sinal de igualdade, 2. Tá? Então, aí a gente fez a sua expressão. Estrela menos 16 igual a 2. Então, ambos os lados, eu adiciono 16. Porque eu tenho uma subtração. Então, eu tenho que tirar desse primeiro membro o 16. E eu só posso tirar por mais 16, não é? Porque 16 menos 16 dá 0. E aí, só me resta a estrelinha. E do outro lado, acrescentei também, né? Então, eu tenho 2 mais 16, 18. Então, a idade de Lúcio vai ser 18. Percebam que, se eu fizer 18 menos 16, vai dar 2. Então, a igualdade, vocês têm que ter a ideia em relação à igualdade, de um lado para o outro. Se eu estou falando que é igual, então os resultados têm que ser igual, ok? Tanto para um lado como do outro. Se for numa balança, para ficar em equilíbrio, em uma igualdade, ambos os lados têm que ter o mesmo peso. E se eu retiro de um lado, eu também tenho que retirar do outro, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.